Mano, começar a falar aqui, antes de tudo, sobre o assunto mais sério. O Gaules se pronunciou agora há pouco. Pra ser bem sincero com vocês, vindo pra cá, a gente tava no transfer vindo, eu, o Camargo, o Chorume, e eu falei com eles que, mano, a minha ideia era a gente não tocar mais nesse assunto, porque a situação morreu e, querendo ou não, mano, por mais que o Gaules tenha se defendido, passado do lado dele, eu tenha me defendido, passado do nosso lado, é uma situação que, porra, a gente quer vir pra cá falar de futebol, falar das coisas que envolvem a competição e, querendo ou não, mano, ninguém tem sangue de barata, mas, pô, ninguém tá se divertindo. Claro que muitas pessoas em casa estão se divertindo. E é normal também, mano. Pô, eu, quando tô vendo um jogo de futebol, começa as cenas lamentáveis em casa, eu fico sedento pra ver o que vai acontecer. Mas pra quem tá participando e pro espetáculo, de fato é chato. Chato pra caralho. Mas, enfim, a gente tinha definido não falar nada. E quando a gente chegou aqui, mano, a gente tava conversando sobre como seria, porque o Davizinho vai aparecer na live de hoje e tal, e tudo bem. E o elenco tava vindo pra cá. E a gente acompanhou o pronunciamento do Gaules, né? E nesse pronunciamento o Gaules levou a conversa para uma pauta muito séria. E até por isso, assim como ele falou, tirem suas camisas na hora de avaliar a situação, eu vou falar a mesma coisa. O Gaules hoje falou na live sobre a situação e ele externou sobre o Gui ter feito o que fez, ter dado uma dedada nele. De antemão, isso é uma realidade e, muito pelo contrário do que eu vi um monte de gente falando, ontem eu falei que ele estava errado no começo do meu pronunciamento. Agora me pega muito ele ter a postura de chegar e falar que eu não quis falar o que foi de fato para proteger alguém, sendo que ele falou primeiro sobre a situação, eu estava aqui fora acompanhando o que ele ia falar. Na verdade, eu tava em live e eu saí pra acompanhar e tem o VOD, porque eu não excluo porra nenhuma. Então tudo que a gente fala aqui tem na internet, vocês podem ver. E aí, quando essa situação aconteceu, eu saí pra ouvir o que o Gaules estava falando. Depois que eu ouvi o Gaules falando, ele tinha contado uma porrada de mentiras, que hoje, pra quem percebeu o pronunciamento dele, sabe que de fato ele contou uma porrada de mentiras, e ele, hoje, especificou sobre a situação do Gui, coisa que ele não tinha feito antes. Então, quando eu ouvi o pronunciamento do Gaules lá fora, para eu saber o que eu poderia falar, o que eu não poderia falar, como o Gaules era vítima da situação e ele, que se pronunciou antes, decidiu não falar com especificidade sobre a situação, justamente por saber que ele foi vítima de uma situação, eu não posso chegar e falar que o Gaules está falando que foi atingido, mas não foi isso, foi uma dedada. Isso não faz nenhum tipo de sentido. Ele é o cara que foi vítima da situação com o Gui. Ele não quis falar. Eu vim aqui e cheguei e falei, o Gui está errado. Eu falei isso em todo tempo e tenho VOD dessa porra. Isso é um fato. Ponto. A partir disso, o Renato deve ter rido dessa situação, os moleques devem ter rido dessa situação, que é a conclusão que ele tirou, não sei da onde. E aqui a gente pode com muita veemência responder, e por isso eu fiz questão que os moleques estivessem aqui, que era um papo que a gente estava batendo, porque de imediato, quando essa situação aconteceu, a primeira coisa que a gente falou internamente foi, se o Gaules tivesse dado 2, 3 socos na sua cara, Gui, ele não estaria errado em relação a isso, porque você foi moleque em relação ao que você fez com ele. E tanto que, no meu pronunciamento eu falo, o Gui errou, eu falo isso, e depois eu respondo todas as mentiras que o Gaules contou para além disso. Então, assim, primeiro, a gente precisa ser sincero. O que aconteceu em relação ao Gui e o Gaules? O Gui fez o que o Gaules falou e o Gaules, que se pronunciou primeiro, preferiu não falar. Por ser uma situação que ele foi vítima, eu não vim aqui expor um caso que ele preferiu não expor. No momento que ele falou, e eu já tinha falado antes de tudo, que ele estava errado, agora eu posso falar que o Gui fez uma molecagem sim e que a gente já tinha condenado ele internamente. Para além disso, a gente teve uma conversa envolvendo os outros sócios, a gente teve uma conversa envolvendo a comissão e a gente já tinha decidido que estamos no Mundial, uma competição que você relaciona os seus atletas, você não tem como chegar e ir para campo com 5 jogadores e ele já estava na relação do jogo. O Gui iria pegar o pênalti hoje, porque o 2K era o goleiro que estava pegando, dentro do revezamento era ele para pegar o pênalti de hoje, a gente já tinha batido internamente que ele não ia participar do jogo. A gente já tinha conversado essa parada. E foi mais uma conclusão que ele tirou, não sei da onde, de que a gente passou pano e sei lá o que, e sei lá o que lá. Então, tendo essa situação respondida, eu preciso deixar claro mais uma vez. O Gui foi moleque,
A gente concordou com o Gaules ter dado um soco na cara dele. Ontem eu falei aqui que o Gui estava errado. E o Gui, para além da consequência que eu falei do jogo de hoje, ele vai acabar arcando com consequências no mercado pela molecagem que ele fez. Do jeito que a Kings League tem a sua rotina, vamos dizer assim, no mercado ele inevitavelmente vai enfrentar as consequências por isso. Então, primeiramente, mais uma vez, ele falou sobre algo que ele não sabe. Em nenhum momento, por mais que tenha gente flodando um monte de coisa aí, em nenhum momento, antes mesmo dele falar, eu já tinha falado ontem que o Gui estava errado, hoje a gente debateu sobre o Gui estar errado, a gente pro Gui falou sobre ele estar errado, internamente a gente já tinha debatido essa situação. Ponto. Agora, mais uma vez, uma sessão de mentiras que o Gaules contou relacionada a todo o restante. Primeiro, ontem ele falou com todas as letras, e essa foi a narrativa que todo mundo pintou, de que tinham 24 pessoas indo bater em 4. Aliás, eu recebi uma porrada de DM, assim como todo mundo envolvido no projeto, recebeu uma porrada de DM de que tinham 24 pessoas indo pra cima de 4. E eu cheguei e falei aqui, rapaziada, vocês acreditam que tinham 24 pessoas indo pra cima de 4 pessoas? Vocês realmente acreditam que isso é o que aconteceu? E eles estão todos lá sem nenhum arranhão? Então, tipo assim, hoje eu acho que, pelo pronunciamento dele, vocês conseguiram perceber que é mentira. Porque ele chegou e falou assim, talvez não eram todos vindo pra cima e tal. Sendo que 24, a gente tentou fazer a conta lá, contaria com o Davi, que estava no hospital, com o Zezinho, comigo que estava lá separando, enfim, já era a primeira mentira do Gaules em relação a isso. Segunda mentira do Gaules em relação a isso, ninguém veio procurar a gente, sei lá o quê. Gaules, o Zezinho, nosso diretor, mandou mensagem para Apocão, mandou mensagem para o Brecht. Ontem ele tentou de todas as formas fazer uma reunião com vocês e essa reunião não aconteceu. Eu, hoje, estava na recepção falando com o Tato, preparador de goleiro de vocês, e fiquei por um bom tempo, e tem várias pessoas que estavam lá e sabem disso, conversando todos os pontos da situação, o que a gente estava errado, o que a gente estava certo. E o tempo inteiro, o que a gente destaca aqui, e a gente bate na tecla a gente não está falando que a gente é anjinho na situação, que o desempenho não errou. O tempo inteiro a gente está falando que o desempenho errou, sim. O tempo inteiro. O desempenho teve acertos e o desempenho teve erros. A nossa contundência em relação a tudo que está acontecendo é que a forma que você se posiciona é como, lá é o time do diabo, é o time do mal, é o time de carniceiro. Anteontem no dia do jogo, você chamou o Ailton de carniceiro. O Ailton nem no desempenho joga. Foi o primeiro jogo dele. E você já estava chamando ele de carniceiro. Então, tipo assim, primeiro, antes de qualquer coisa, é tratar de ser honesto. A gente buscou sim ter contato com o G3X para falar sobre a situação. Eu falei com pessoas do G3X. O Zezinho quis marcar reunião. E essas reuniões não aconteceram. Não por nossa vontade. Ah, Renato, você não me mandou mensagem. Eu não mandei mensagem porque eu não tenho mais apreço nenhum pela sua pessoa. Eu não quero conversar com você. Para mim, você é um mentiroso. Tudo que eu falei aqui e que as pessoas estão percebendo são mentiras que você contou. E agora você está falando que era calor do momento, que muita coisa estava acontecendo e que você... Pelo amor de Deus, cara. Você é streamer há quantos anos? Aí tem aqui a gente que, faz live há 2, 3 anos tendo que vir aqui, botar a cara e falar exatamente como as situações aconteceram. Porra, assim, é um negócio asqueroso quando você para pra pensar como a narrativa foi contada. Hoje ele falou, fazem diferença se tinham quantas latas de cerveja, se eram 2, se eram 10. Tipo assim, é um bagulho que beira o inacreditável, tá ligado? Que beira o inacreditável. Então, sim, procuramos pessoas da G3X. O Zezinho mandou mensagem para mais de uma pessoa, o André Barros mandou mensagem para mais de uma pessoa. Eu mesmo hoje estava falando com o Apocão, conversei com o Apocão, falei sobre a gente ter uma conversa mais suave, quando ele tivesse um tempo, falei, mano, assim que você tiver um espaço na sua agenda, a gente conversa. O Tato, eu encontrei ele na recepção, parei lá para conversar com ele, e todos os jogadores do G3X, todos, que passaram por mim hoje, falaram comigo da melhor maneira possível. Anders me encontrou na recepção, veio brincar, falamos com todo mundo. Então, cara, assim, as pessoas que estão ao seu redor sabem que você está mentindo sobre uma porrada de coisa que aconteceu. E a coisa que você falou a verdade agora é sobre a situação do Gui, que ontem eu já tinha falado que ele estava errado. E que eu não falei que era uma dedada porque você, que era vítima da situação, preferiu não falar e eu respeitei. Mas ainda assim eu falei que ele estava errado. Então, mais uma vez, hoje a gente já tinha definido não falar sobre. O único pedido que eu vou fazer, seja honesto. Por quê? Agora, não é mais um cenário que você está falando com uma pessoa e a pessoa está entubando e abaixando a cabeça como várias outras pessoas ao longo da sua vida abaixaram a cabeça para você, pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua comunidade e por muita coisa que você construiu e de fato você construiu. Não é esse cenário mais. A gente não vai abaixar a cabeça e a gente não vai aceitar as mentiras que você conta e que você tenta perpetuar.
Ontem você contou várias mentiras e você viu que não colou. Hoje você tentou reformular e trouxe o assunto que você não quis trazer ontem e hoje você decidiu trazer. A gente já respondeu sobre o assunto do Gui, a gente já pontuou a nossa opinião, a gente já pontuou que ele vai sofrer todas as consequências, isso a gente já tinha falado com ele e ele já tinha sido punido anteriormente, também por conta da situação dele, mas a gente só pede que você seja honesto sobre todas as situações. Porque se você tivesse dado 2, 3 socos na cara do Gui, você estaria certo, porque ele fez algo que não é pra fazer. Então, tipo assim, esse não seria o nosso problema. O nosso problema é você ser uma metralhadora de mentiras e se aproveitar de um público muito grande que gosta de você e que não conhece esse seu lado. E as pessoas tendem a comprar o seu barulho. Então, tipo assim, quer falar sobre a situação? A gente fala sobre a situação. Quer conversar? A gente conversa. Me chama aqui, você tá na cabine aqui do lado, a gente vem aqui fora e conversa. Só não fica mentindo que é feio pra caralho. Enfim, pra além de tudo, o pessoal da comunidade gosta muito de pintar que são os vilões do outro lado. Ele falou da narrativa que a gente tá querendo imputar, mas a gente sabe que é essa narrativa que ele incentiva o tempo inteiro. E isso é claro pra todo mundo. Ontem a gente teve a constatação da lesão do Davi. O Davi não só teve um rompimento de ligamento cruzado, que por conta do tamanho do edema, a gente não consegue saber se é um rompimento total ou parcial, mas ele rompeu o ligamento cruzado, ele fraturou um osso do joelho, e ele deve ficar provavelmente, talvez, 1 ano sem jogar. A gente recebeu uma porrada de mensagens da comunidade que ele inflama todo santo dia. E ele não é otário, gente. Parem de acreditar e ser ingênuos de acreditar que ele é otário. A gente recebeu uma porrada de mensagem dizendo: hoje o Márcio, nosso físio, que nem com internet mexe, tava falando, pô, recebi uma mensagem, quando eu postei a mensagem pro Davi, termina de acabar com a carreira dele. Hoje eu recebi mensagem, é bom, é karma, isso tem que acontecer. Eu tive que ir lá, me posicionar falando, me xinguem. Xinguem os moleques da cabine, xinguem outras pessoas, o Davi nunca fez mal a ninguém. Isso é uma parada que acontece. Então a única coisa que eu tô querendo, assim, deixar claro aqui, e que de uma vez por todas as pessoas entendam, até porque teve muito torcedor 2G3X que me mandou mensagem hoje e falou assim, mano, tô chateado com essa situação porque eu gosto de você, eu gosto do Gaulês, pô, eu gosto do Apoco, eu gosto do Camargo, eu gosto de todo mundo. Teve muita gente que me mandou mensagem hoje, na moral, pra trocar ideia, e eu respondi, e eu troquei ideia com um monte de gente hoje. A única coisa que eu quero que pare de ficar nessa narrativa é de que é um ladozinho do mal, um lado do bem. Aí é um lado dos anjinhos, um lado dos diabinhos. Porra, vai tipo assim, numa boa, toma tenência, cara. Vai tomar tenência, cara. Porra, assim, se comporte como alguém que tem a idade que você tem. Porra, você cobra algumas coisas enquanto você se comporta de maneira totalmente diferente, cara. Porra, você veio falar da PEN, botando essa situação num balaio extremamente complicado. E que é muito importante que a gente reitera, que a gente sabe que você mesmo tem proximidade com muitas pessoas da PEN. E você, assim, nunca deixou de ter por conta dessa situação. E a gente aqui da cabine, estando num projeto que é da PEN, mesmo sem ser agenciado pela PEN, fez questão de fazer uma nota se posicionando sobre o caso. Então, tipo assim, cara, você quer se colocar numa posição de paladino que as pessoas não compram mais, mano. As pessoas estão percebendo, cara, as pessoas estão tendo entendimento, as pessoas não são mais idiotas. Em muitos momentos você bateu de frente com pessoas que abaixavam a cabeça pra você pelo seu tamanho. Eu, irmão, estou deixando claro aqui, posso tomar o hate que for. E eu vou até o final comprar o barulho, porque eu sei do que eu estou falando e sei de todos os bastidores que acontecem e as pessoas falam comigo. Gaulês, eu não vou abaixar a cabeça pra você. Se você tinha alguma dúvida quanto a isso e amanhã você quiser vir na live e falar de novo, enfim, por mim, o assunto acabou. Se você quiser conversar, eu já falei. Chega aqui na cabine, a gente vai ali fora e conversa, não tem problema nenhum com isso. Eu só peço que você comece a falar a verdade, assim como a gente está falando a verdade, e que, de uma vez por toda, pare de fingir que tem anjinho nessa história. Enfim, é isso.